Cidadania e Socialismo, né? Nesse mês agora de novembro, nós estamos tendo uma grata satisfação, né, de estar 2 anos aí no ar. Então é um privilégio, né, para a gente estar aqui todas as quartas e também, né, nas reprises que o programa apresenta, estar tendo a oportunidade aqui de debater, né, os mais diversos assuntos aí que envolvam as questões ligadas à cidadania e que também envolvam as questões ligadas ao socialismo. Babad, boa tarde. Mais uma edição hoje aí do Cidadania e Socialismo. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos. Quer dizer, já fazem, né, 2 anos já? 2 anos. Passa rápido. 2 anos. A estreia, eu fui, né? Seria o Milton, né? Ou seria Chico Alencar na estreia? Foi o Milton Temer. Ele não pôde vir. Você e o Hamilton. É o Hamilton, né? Inicial. É o Hamilton, e professor Hamilton. discutimos exatamente a cidadania. Foi o tema número 1 do programa aí. Estamos fazendo 2 anos, né? 2 anos. Aí não 2 anos de é. Cidadania e Socialismo, né? E no Cidadania e Socialismo de hoje, a gente pretende, mais uma vez, discutir alguns aspectos aqui da política local, alguns assuntos da política local, e também hoje a gente quer conversar com vocês sobre gestão pública, né, de uma maneira geral, país, estado, município. A gente vai evitar uma abordagem técnica, né, para falar sobre os aspectos mais gerais sobre gestão pública, emitir a nossa opinião, e a gente, com isso, né, conta também com a participação de vocês, né? Pelo telefone da Jovem TV, né? 2629-2571, 2629-2571 e pelo MSN, Cidadania e Socialismo, @hotmail.com, né? O telefone da Jovem TV, o 2629-2571, tem dado realmente alguns problemas técnicos e às vezes o telespectador entra e às vezes não consegue jogar aqui para o estúdio. Então nós vamos disponibilizar uma nova linha via celular para você que está com dificuldade de entrar pelo 2629-2571. Então, se você quiser participar, 9201-2047. Pode entrar pelo 9201-2047, pelo celular, que a gente te coloca aqui no ar também, e você consegue participar, se tiver dificuldade, pelo telefone fixo da Jovem TV. E como é de praxe, né, para você que participa, tanto pelo MSN, tanto pelo telefone, concorre ao livro da semana, né? Ao longo desses 2 últimos anos, Babad, foram quase 100 livros, né, que a gente teve a oportunidade aqui de distribuir. E hoje, um clássico, né, da literatura nacional, Ana Terra, do grande, brilhante Érico Veríssimo, um dos maiores escritores da língua, né, da língua portuguesa, da língua nacional. Né? Inclusive, ele é da de uma minissérie da TV, Globo, falando sobre a vida da Ana Terra, aquela coisa dos maragatos, aquele momento da história do Brasil, né? E ele é da segunda fase do modernismo, né? Isso. Que é o regionalismo, né? Aquele romance regional, né? Porque ele falava muito sobre a terra do dele, né? O gaúcho, né? O gaúcho Érico Veríssimo falava muito da terra dele. E o livro de hoje é um belo romance, Ana Terra. Para quem participa, aí ao final nós vamos sortear para todos aí, todos os nossos telespectadores, né? Gente, a gente quer iniciar hoje esse debate falando de gestão, porque isso muitas vezes passa despercebido, principalmente do povão, do eleitor, às vezes que não se liga, né, de como os nossos governantes fazem a gestão do dinheiro público, né? Que é o dinheiro, evidentemente, é de todos nós, né? Os respectivos governos arrecadam através dos impostos, né, que são cobrados da gente ou de forma direta ou indireta, né? A forma direta, para citar um exemplo, seria, por exemplo, o imposto de renda, né, que do trabalhador assalariado é tirado ali diretamente na fonte, né? Quando é profissional liberal, ele tem aí uma outra forma de recolher, mas de qualquer maneira é tirada de forma direta da renda dele. E outros que são de forma indireta, a gente poderia citar consumo, aí né? o ICMS, né? Onde é tributado o que você compra através do consumo. Né? O imposto de circulação de mercadorias e serviços. Exatamente, né? Que é um imposto, às vezes, altamente injusto, né? Que penaliza tanto o indivíduo de alta renda quanto de baixa renda de forma igual. Né? É um imposto regressivo, né? Exatamente. O país precisa passar por uma reforma tributária. Quem consome mais é geralmente a população pobre. Exatamente. Que paga mais imposto nesse país. Exatamente. Né? É no feijão, é no arroz, é no açúcar. Quer dizer, há muitos anos que se fala que se precisa fazer uma reforma tributária nesse país, né?
promover uma igualdade, né, tributária. Fazer justiça social justiça através dos tributos, né? Onde o mais rico, o que usufrui de uma maior renda, deveria pagar mais. Né? Na Constituição de 88, está até hoje para regulamentar o imposto sobre as grandes fortunas, mas o modelo, o lobby político em Brasília não permite que isso seja feito. E você que foi do PT há muito tempo... Era uma bandeira do PT? Né, era o carro-chefe do PT, quando ele surgiu, lá no berço, lá no ABC, era o imposto sobre as grandes fortunas, né? Exatamente. Como é que se esquece, né? Exatamente. Como é que se muda? E a gestão, ela é feita exatamente em cima disso, porque ao arrecadar-se todo esse conjunto de impostos, taxas e contribuições, isso vai constituir uma coisa chamada orçamento, ou seja, a peça orçamentária, seja ela na União, né, que é o orçamento geral da União, o orçamento do Estado e, consequentemente, o orçamento do município. Há uma série de transferências entre União, Estado, Estados e municípios, e isso gera esse montante de arrecadação. E, a partir daí, estabelece os modelos de gestão pública, né, que é feito, né? E existe uma coisinha muito importante também nessa questão da gestão do orçamento, que chama-se transparência, que é uma das coisas que falta nesse país, tanto a nível nacional, quanto a nível estadual, quanto a nível municipal. E quanto menos você traz isso para o Estado e município, menos transparente fica, porque, por incrível que pareça, o governo federal, nós dispomos de uma série de instrumentos hoje que nos permite acompanhar muita coisa do gasto do governo estadual. Existe uma plataforma na internet chamada SIAF, S-I-A-F-F-I, que permite que você veja uma série de recursos e gastos que o governo federal pratica. Ali indica transferências que ele faz a estados e municípios. Mas quando a gente chega no município, que é a célula, que é onde a gente vive, é exatamente ali que reside a névoa, a escuridão orçamentária. Então, todos esses pontos que a gente quer aqui bater um papo. Caixa preta. É a caixa preta Ninguém vê. E conversar com você. Hoje, aqui em Cabo Frio, por uma determinação de uma lei federal, a prefeitura é obrigada a fazer o tal site da transparência, onde ela devia ali colocar o que é pago, né? Mas a coisa não funciona adequadamente. Como é feito, né? Só botar friamente, né? Tem todo um mecanismo, né? Deveria ser ali todo o procedimento, mas ali vai de forma muito superficial. O que foi um pequeno resumo do que é o gasto, que não te dá uma condição de você avaliar com profundidade, e os valores, quer dizer, sem você ter condição, por exemplo, de medir. Por exemplo, quando anuncia ali que pagou tanto a uma construtora por uma obra, você não tem a menor condição de fazer uma aferição se o metro quadrado ali foi o que é padrão, se não é. Então, na verdade, aquilo ali é uma falsa transparência, né? Aquilo não mostra nada. O balancete que é direcionado à Câmara de Vereadores é uma forma resumida e muito limitada, e não especifica isso, mas a gente vai estratificar. Mas me parece que já tem alguém na linha, produção, para poder falar? Pode colocar no ar. Quem está na linha? Quem está na linha? Quem está na linha? Alô? Quem está na linha? Eu queria, primeiramente... Quem está na linha? Eu queria, primeiramente, elogiar o nosso amigo Babad aí, conseguiu? Mais conhecido como Cobra de Museu. No programa passado nós já tivemos. Muito conhecido. Eu queria saber as impressões de Babad sobre a visita dele ao Palácio de Inverno na antiga União Soviética. É o professor Luiz Nogueira, Luiz da Guia, né, presidente regional do PCdoB. PCB, que é isso? Que provavelmente vai estar ao lado do PSOL, né? PSOL. O que você tem a dizer, Babad? Rapaz, ele as minhas impressões eu vou trazer aqui para os trópicos, né? Ele está caçando, sabe o quê? Um terno. Ele tá caçando um terno aí, porque parece que vai ter um evento aí. Da Lerge no Tamoio. Vai ter um rega-bofe aí, entendeu? Um rega-bofe, entendeu? Caiu aí. Aí ele tá caçando o terno, né? Ele agora tá importante, né? Vai para um evento aí de terno e gravata.
Ele está caçando, sabia disso que ele está caçando? Mas ele não gosta de usar terno, não gosta de usar paletó. Ele disse que depois que se aposentasse, nunca mais ia tirar a bermuda, o chinelo, né? Mas parece que é importante esse evento. Eu soube, Babad, essa semana, por uma fonte assim segura, que houve uma rebelião na reunião, né, na cúpula do PCB local, né? E disse que ele hoje é voto vencido no PCB local para coligar com o PDT. Porque a militância toda do PCB aqui em Cabo Frio quer a coligação com o PSOL pela identidade programática e tal. E ele está enfrentando uma grande dificuldade lá para convencer aquele grupo grande de militantes que tem lá no PCB local para manter a coligação com o PDT. Está com um problema sério para resolver o nosso mestre Luiz da Guia. Até porque a resolução do 14º Congresso do Partido, né, define o campo, né? O campo de esquerda e socialista. Pelo visto, ele quer levar para o PDT, mas não dá não, hein? Porque, inclusive, o modelo de gestão que ele defende é o da transparência, é de desprivatizar o Estado e devolvê-lo à sociedade. Quer dizer, há uma coerência de ideias e programas. Mas ele é progressista porque ele só vai até ele ser republicano, a coisa é pública. Ele não avança para uma verdadeiro democrático e participativo, uma gestão democrática e participativa. Ele não avança para isso, não. Por isso que ele quer a coligação progressista, porque hoje em dia, do jeito que está a gestão aí, né, no federal, a nível estadual e a nível municipal, o cabra ser republicano já é progressista, pô. Entendeu? O cabra tratar, na etimologia da palavra, res, coisa pública, tratar, entendeu, a coisa como de todos, ser republicano na etimologia da palavra, entendeu? Já é ser progressista. Agora, ele não avança, entendeu? Por isso que ele quer apostar no candidato Jânio Mendes. Ele não quer avançar para o campo socialista, da democracia participativa, para aprofundar a democracia, entendeu? Discutir com a sociedade. Aí, né, só existe democracia se existir a transparência, a discussão, o orçamento participativo. Parece que aí é muito avançado ainda para os progressistas aqui da cidade. Ele fica aqui no... Eu sinto muito, é meu dileto amigo, mas ele para aqui no progressista. Está faltando um up. Está faltando ali. Dentro do que você falou aí da gestão municipal, porque governar, Babad, é, acima de tudo, definir prioridades. Porque é evidente que o orçamento não comporta todos os interesses. Aquela história do cobertor curto, né? Então, é preciso que se defina prioridades. E, a partir da definição de prioridades, é que você vê o viés do governante. Porque, no caso municipal, o orçamento, as verbas que compõem, algumas vêm com destinação específica, né? Carimbadas, são as carimbadas. O orçamento municipal, arrecadação própria de tributos próprios, como IPTU, como taxa, ISS e alguns outros mais. Tem repasses do governo estadual, que é relativo a ICMS e outras coisas. Para a gente não ficar detalhando muito, falando só os mais importantes. Do governo federal, vem repasse da União, royalty, inclusive, que é um dos que faz grande diferença no orçamento. Fundeb na educação. Fundeb na educação. E o gestor, quando ele vai definir, ele tem que direcionar coisas específicas, mas ele escolhe determinadas áreas para aplicar. E aí é que entra o modelo implantado, que aqui em Cabo Frio, nitidamente, é sempre feito de cima para baixo. Gestão, como você disse aí, participativa, o orçamento discutido com segmentos, isso não existe aqui em Cabo Frio, nesse governo que vai debutar agora, 15 anos. 15 anos de que governo. Que é o mesmo modelo, o Alain, o Zé Bonifácio não vamos tratar de personagem, não, vamos modelo. É um governo aí de 15 anos. Entendeu? Qual é o modelo de 15 anos? É uma administração, entendeu? É uma gestão extremamente conservadora, extremamente centralizada, entendeu? E que extremamente confusa, que não passa, não é democrática, não é transparente, e bastante messiânica, né? O que é uma gestão messiânica? O camarada que está com a caneta, ele é médico, ele é doutor, por isso ele é secretário de educação, de saúde, ele é professor, ele é tudo, ele é engenheiro, ele é tudo. Ele é um Messias, é o salvador da pátria, né? Ele e passa sabe isso. tudo. Ele
Resumindo, ele brinca de Deus. Ele pensa que é o próprio Deus. E é o dono do dinheiro. É o dono do corpo. E pensa que o dinheiro não é de todos, não é dele. Né? Ele se apropria como se o dinheiro fosse dele. Tanto que você vê, só um detalhezinho que você falou, a própria pessoa, às vezes, quando vai fazer uma reivindicação, pô, eu quero que o prefeito nos ajude, como se o prefeito direcionar recursos para algum tipo de política pública para resolver o problema do cidadão, que é uma ajuda para o cidadão. Quer dizer, o próprio cidadão tem que entender que o prefeito, ele é gestor, mas o dinheiro não é dele, o dinheiro é de todos. Ele é o servidor público número 1, o seu prefeito, mas não deixa, em momento nenhum, de ser empregado do povo e de ser servidor público. Então, é muito importante que a população saiba disso. Ele não faz favor e nem ajuda ninguém. Ele está sentado naquela cadeira ali, eleito com voto popular, para pegar o dinheiro e definir agora. Aí é que vem prioridades, gestão, porque essa história de dizer que vai governar para todos, em qualquer esfera de governo, é caô, é mentira, porque você tem que estabelecer prioridades. Por exemplo, eu falo isso sempre aqui, não vou cansar de repetir. O governo federal, ao estabelecer a política orçamentária, eu digo Orçamento Geral da União, do governo Dilma, ele quando vai definir, você vê logo qual é a prioridade. Não é o trabalhador, não é a população. 50% para banqueiro. Já que 48% do orçamento é para pagar juro da dívida pública. 48% do orçamento da União. Metade. Em 2011 é para pagar juro da dívida. Isso vai dar valores da ordem de 650 a 700 bilhões de reais. Para que você tenha uma ideia, o governo gasta 15 bilhões com o Bolsa Família e ele gasta 700 bilhões com o pagamento de juros da dívida. Para que você tenha uma ideia, o orçamento da saúde é 3,9%. O orçamento da educação é 2,9%. É coisa aí da ordem de 80 bilhões. Para que você tenha uma ideia, 700 bilhões é para pagar juros. 80, 90 bilhões é para a educação do país. Quando se fala em ele estabelece a prioridade, que é servir ao capital. Ao financeiro. Era com Collor, continuou com Fernando Henrique e permaneceu com o governo Lula e com o governo Dilma. E, aliás, apertou, inclusive ele fez o superávit primário, aumentou a questão do superávit, ele foi mais ortodoxo, entendeu, do que o governo Fernando Henrique. Porque o superávit primário, aquela questão do arroxo para pagar a dívida era Fernando era 2,8, ele passou para 3,5. Foi mais ortodoxo ainda. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Quer dizer, foi mais ortodoxo, foi mais ainda para isso tudo para quê? Para fazer essa economia para pagar o quê? Banqueiro. Exatamente. Banqueiro, capital financeiro, quer dizer, os cabras que mais ganham dinheiro, uma minoria que ganha dinheiro para caramba. E é rentista, pessoas que são parasitas, né? Porque o capitalismo financeiro é um cassino. Não gera desenvolvimento. É um cassino, não gera desenvolvimento. Não tem trabalho, não tem produção, não tem nada. Quer dizer, recolhe de todo mundo, de todo o povo, para dar para uma minoria de jogadores, entendeu? De aproveitadores, jogadores, entendeu? Quer dizer, é o que eu chamo, sempre falei, é Robin Hood às avessas, porque Robin Hood, na história lá, tirava dos ricos para distribuir com os pobres. Aqui tira dos pobres, todo mundo, para dar para os ricos, ricaços. Né? A Bolsa Pobreza, a Bolsa Família, todos os projetos sociais é desse tamaninho. Agora, a Bolsa Banqueira é uma mala Louis Vuitton, né, como se diz aí. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois vamos trazer a discussão para o orçamento municipal, que é importante discutir duas coisas em saúde e educação. Existem determinações constitucionais de um mínimo do orçamento que tem que ser investido em saúde e em educação. E nós vamos ver se aqui isso está sendo cumprido. Então, vamos fazer um intervalo, 1 minuto e meio, e voltamos já. Vamos no intervalo? 1 minuto e meio? Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão. Volta aqui para o segundo bloco, né? E para você que chegou agora, nós estamos fazendo aqui uma discussão sobre gestão, né? Gestão orçamentária, colocando aqui alguns dados, alguns aspectos. Se você quiser participar, 2629-2571, 2629-2571, ou através do celular,
9201-2047, né? 9201-2047. E através do MSN, cidadania-e-socialismo@hotmail.com. E, além disso, né, se você quiser mandar uma mensagem, uma manifestação futura, nós temos o blog do programa, que é cidadania-e-socialismo.blogspot.com. Vamos repetir? www.cidadania-e-socialismo.blogspot.com. Lá tem artigos, reprise dos programas. Se você quiser fazer algum comentário, sugestão, nós estamos aí inteiramente às suas ordens, né? E estamos discutindo. Você queria fazer algum complemento? Eu queria. Você colocou o da Guia, entendeu? Que é o dono, né? Sabia que ele é o dono? Ele é herdeiro do Morro da Guia, por isso que é da Guia. Ah, é? Botou ele que entrou agora lá para ser sorteado. Morro da Guia? Da Guia. Da família da Guia? Guia. Abastado, assim? Latifundiário. O cidadão é abastado? Latifundiário. Eu não sabia, não. O cabo é Lorde, sangue azul. Não sabia. Mas ele está aí para concorrer ao livro? Está concorrendo ao livro. Está concorrendo aqui ao Ana Terra, né, um romance brilhante do grande Érico Veríssimo. É o livro da semana, quem participa aí do Cidadania e Socialismo. Mas a gente está falando aqui na gestão municipal, quer dizer, há que se definir prioridades na hora de governar. E o que a gente tem notado é o seguinte: saúde, educação, meio ambiente, saneamento, por exemplo, não tem sido prioridades. Né? São direitos, não né? tem sido prioridades. São direitos. Né? Se fala muito em projetos sociais, muitos dos quais é coparticipação do governo federal, como, por exemplo, o CRAS, o próprio Bolsa Família. Fundeb. O Fundeb. Quer dizer, tem uma série de projetos sociais que a prefeitura se intitula... São rubricas autora, carimbadas, sabia? Que né? ela se intitula autora, que na verdade Caixa não é. única, né? Mistura agora, tudo. Quando você passa a observar determinadas políticas públicas que em qualquer governo de bom senso deveriam ser prioridade, principalmente saúde e educação, você percebe que isso não ocorre. E existe, pessoal, dois detalhes importantes que muita gente desconhece. Existe uma determinação constitucional que o governo tem que investir, é o mínimo, 25% do orçamento para educação e 15% para saúde. Como nunca é transparente, a população e a sociedade nunca sabe qual é a parcela, o montante que o governo investiu em educação e que o governo investiu em saúde, a sociedade comum, ou organizada ou desorganizada, às vezes não tem como caberia comparar, a Câmara, né? Exatamente. Os vereadores. Se está cumprindo, caberia quem? Fiscalizar. A Câmara de Vereadores nos dizer se o governo está cumprindo com os 25% da educação e com os 15% da saúde. E certamente, com esse volume orçamentário que está aí, se cumprir, ambas políticas públicas não estariam no cálculo que está, principalmente a saúde, Babade. Por exemplo, na educação, na lei orgânica, entendeu? Quando foi feita, era 30%. Ela pode aumentar, ela não pode diminuir de 25%. O básico. Aí, só que a Laí, o que fez a Laí? Para tirar, tirou 5%, aproveitou que o nosso amigo Maretino, que era vereador... O Manuel Justino, vereador. Porque ele é da cultura negra, consciência negra, movimento negro. Aproveita você, tira aí 5 aí, entendeu? Para jogar para a cultura. Tira da educação para botar para a cultura. Só que tiraram a cultura, não tem orçamento nenhum. Para onde foi esses 5 aí que tiraram da educação? Ninguém. Alaí Correia. Olha a prioridade de Alaí Correia. Não é educação nem cultura. É brincadeira isso, era um papel da Câmara, e se lá tivesse um vereador exatamente comprometido com a transparência, para mostrar para a sociedade, fiscalizar exatamente isso. Se a prefeitura está colocando os 25% na educação e os 15% na saúde. Porque, era 30, rapaz. Às vezes, a coisa é mascarada. Quando a Câmara é subordinada, às vezes determinados tipos de rubricas, que não é para entrar ali, acaba entrando. Como, por exemplo, maquiado. Construção de escola, tudo maquiado. Não é para entrar nesse 20%, porque ela é direcionada a outra isso. coisa. E às vezes entra pela falta de fiscalização da Câmara. Algumas verbas carimbadas do governo, que é Fundeb, para usar por em educação, exemplo, não era para entrar ali, porque aquilo ali são investimentos próprios da Aí prefeitura. faz, né, Às vezes uma entra caixa ali. única. E muitas vezes o dinheiro sai daquelas áreas e vai servir para áreas que só dizem respeito à questão política. Por exemplo, e a sociedade não fiscaliza isso. O inchaço da máquina muitas vezes é feito com verbas retiradas de áreas né? públicas sociais essenciais. Verbas carimbadas, exatamente. Né? O excesso de funcionalismo, o excesso de cargo de confiança, principalmente na alta hierarquia, porque é usado para manter
aliados e, às vezes, ex-adversários, né? Traz o adversário para a alta cúpula do governo, incha a máquina pública quando falta recursos, às vezes, em áreas essenciais, como políticas de saúde, educação... É a forma conservador, velha, caduca, conservador de governar, né? Tradicional, né? Que é de governar, de usar a máquina para fazer política eleitoreira, né? Só vê o poder para ganhar voto, como meio de ganhar voto. Não é isso? Fazer assistencialismo, fisiologismo, nepotismo, assistencialismo, todo esse ismo aí, né? Essas doenças todas, esses males todos da administração, né? Velha, caduca, né? De oligarquia, coisa velha, quer dizer, todos, quem governa dessa forma tradicional, caduca, né, não tem essas prioridades, quer dizer, não tem transparência, não tem democracia, não se discute com a sociedade onde vai gastar as prioridades, não trata a educação, saúde, entendeu? Habitação, sabe, como direitos, entendeu? Trata como qualquer coisa, menos isso, ao ponto de, na lei orgânica que avançou muito, botou 30% do orçamento para a educação, vai um camarada, tira, usando o argumento legal que vai passar para a cultura, tira da educação, não passa para a cultura, ninguém sabe aonde anda esses 5% aí, que era para ir para a cultura, porque a cultura não tem 5% de orçamento. A cultura, por exemplo, hoje, ela não é nem secretaria, né? Ela é uma coordenadoria, se não me engano. Ou é secretaria de cultura? Não, é a secretaria. Eles voltaram com a Secretaria de Cultura para poder fazer uma arrumação política e depois permanecer. Agora, a gente tem que falar aqui, o atual... Mas não tem orçamento, diga-se de passagem. Mas o Caba tirou 5, deveria ter pelo menos 5. Não tinha antes e não tinha agora. Esses 5 tiraram da educação, deveria ser, né? Babate, olha só, uma região como a nossa, que o grande mote, até para a questão turismo, é o meio ambiente, você vê como não há prioridade e a gestão é confusa. Eles pegaram o meio ambiente, que era uma secretaria, transformaram ela em coordenadoria, sem praticamente orçamento nenhum. É uma função, se você hoje chegar para um cidadão de Cabo Frio e perguntar quem é o coordenador do meio ambiente, ninguém sabe. Cabide de emprego, né? Esvaziaram é um cabide de emprego, virou um cabide de emprego. Uma cidade onde o meio ambiente é essencial. Cabide de emprego, Como explicar uma situação dessa? Cabide de emprego. Daí a degradação das áreas de proteção, que deveriam ser de proteção ambiental, das nossas praias, das nossas lagoas. É uma região que a demanda das nossas matas ciliares. A demanda ambiental é enorme, tão enorme, né? Enorme. Quer dizer, a administração não leva a sério, né? Enorme. Porque você vê a questão da prioridade. Como que você acha a prioridade? Quando você investe, põe dinheiro naquela secretaria. Aí você está levando a sério. Agora, quando esvazia, entendeu? É um cabide, põe lá um partido lá como cabide de emprego, portaria, entendeu? Um bando de fantasma, coisa e tal, quer dizer, não leva a sério uma demanda da nossa região que é de primeiro, né? De primeira linha, que é a questão ambiental, né? E o outro item também, na gestão, que a gente percebe muito aqui na região, é pastas essencialmente técnicas com nomeações políticas. O meio ambiente é isso. Não adianta você botar um cara ali que não entenda daquilo ali. Por exemplo, o coordenador anterior era um bancário, sem querer fazer nenhum tipo de consideração ao caráter e à pessoa do companheiro lá. Por sinal era gente boa. Que era comumente chamado por Bide. Gente boa, ele reconhecem como um legal, bom cara, mas ele não tinha nenhum perfil para aquela área. Hoje, me parece, eu não me lembro, eu confesso que eu acabei esquecendo aqui o nome do coordenador hoje do Meio Ambiente de Cabo Frio. Tatonho. Gustavo Belanger, não? O coordenador não. Ele, inclusive, foi exonerado. Ele não é mais foi? O secretário Mas das pastas. Ele que era o... Ele era um supersecretário de desenvolvimento, tal. Mas essa coordenadoria estava na pasta dele. O Carlos Vitor voltou. É o Carlos Vitor. Ele é então, secretário de Ambiente... Ele é assessor hoje. Eu sei, mas o secretário, então, é o quem? É o Carlos Vitor, que é... O coordenador... E pelo que eu me lembro, eu nunca vi Carlos Vitor ligado militar, meio ambiente eu confio, eu deveria até saber uma falha nossa aqui. Outro dia eu vi o nome dele numa entrevista, mas é uma pessoa que também não é diretamente vinculada ao meio ambiente. Não é conhecido nesse... Exatamente. Então é isso, nomeações, às vezes, que não são técnicas para cargos essencialmente técnicos. Por exemplo, uma secretaria de administração, precisa de um cara técnico que conheça aquilo ali. Uma secretaria de fazenda, precisa de nomes técnicos, meio ambiente técnico, planejamento, um nome técnico.
e se fazem nomeações políticas, não que não possam ser feitas. Por exemplo, uma chefia de gabinete, uma secretaria de governo, são cargos essencialmente políticos. Mas há secretarias que são técnicos e por esquemas de grupo, esquemas de esquema políticos, você, por contar com o apoio de determinado político, é obrigado a abrigar ele na administração pública e dar uma secretaria, às vezes de porteira fechada para ele, sem que ele tenha nenhum conhecimento técnico para exercer. Isso acontece muito no governo federal. Né? A gente está vendo os escândalos. É a herança maldita que Lula deixou. O Nascimento no PR, não entendia nada de transporte, pegou aquilo lá e fez uma quadrilha para o PR. Botou o Orlando Silva no esporte, que também não era homem do esporte. Quadrilha do PCdoB. Do PCdoB. O Pedro Novaes, que era um cara que não entendia de nada, diga-se de passagem. A quadrilha de Sarney. Inexpressivo. Fez uma lambança, uma quadrilha no Sarney. E agora a gente está vendo o Lupe no PDT, que não entende nada daquilo ali, entendeu? Era jornaleiro, um cara que despreparado para aquela função ali, fazendo outra lambança através das ONGs. Agora, olha, a gente quando... Pô, é simples então, você vê no federal, você vê no reflete, né? Reflete. Que, inclusive, esse grupo que está aí, eu mesmo que a velha... Com ex-deputado, quase todo igual. É a velha forma de governar, né? Governar, né? Não é a forma moderna de governar. Olha só, a gente que faz administração, entendeu? O primeiro item que a gente aprende numa escola de administração, sabe qual é? Administrar é simples. É colocar as pessoas certas nos lugares certos, delegar e depois cobrar. E gerenciar. E cobrar. Tem que ter capacidade de gerenciamento. Dá prazo, ó. E compra, acabou. Não tem dificuldade. Você não vai inventar a roda, não, rapaz. É fácil. Agora, complica porque interessa deixar tudo nebuloso, complicado, para ficar ofusco, para ninguém enxergar. Tornar público. Por isso que as trambicagens se dão por aí. Não, né? Quando está tudo ofuscado, nebuloso, quer dizer, aí as pessoas não querem nada claro, transparente. Né? Aqui, ao longo desses últimos 20 anos, nenhum governante teve nenhum interesse, cidadão, de pegar e tornar o orçamento da prefeitura claro para você, através de um portal na internet, ou para aqueles que não têm internet, através de papel impresso. Toda a transparência do orçamento municipal, para que não só a Câmara possa fiscalizar, não, para que toda a sociedade possa. Porque sabe o que acontece depois, Babado? O governante senta naquela cadeira, ele faz aquele orçamento ali, uma peça de ficção. Ele muda inteiramente as destinações orçamentárias, pega o dinheiro daqui, bota ali, não cumpre aquilo. Primeiro porque ninguém sabe, ele não tornou público aquele orçamento que foi aprovado pela Câmara. A Câmara de Vereadores, pelo seu lado, inteiramente subordinada ao Executivo, através de inúmeras benesses, cooptada, subalterna, também não tem o menor compromisso de dizer para a população, olha, gente, esse ano estava previsto tantos milhões para habitação popular, por exemplo, e a prefeitura não investiu um tostão. Pegou o dinheiro, fez uma coisa que nós economistas chamamos de contingenciamento. Contingenciou o orçamento e jogou para outra destinação, que normalmente é para favorecer algum esquema pouco republicano, nebuloso. Então, isso acontece sistematicamente aqui e em várias prefeituras Brasil afora. A gente está falando em república, em republicano, a gente tem que deixar, né, a etimologia da palavra res, coisa pública, que é pública, é coisa de todos. Né? A república, existe duas formas de Estado, existe a república e existe o que é a monarquia. Monarquia, poder, né? Poder de uma pessoa, mono é uma só, entendeu? Não é de todos, entendeu? Então, a gente tem que estar claro, a gente tem que saber disso. O Estado republicano é de todos, é público, é dos cidadãos que pagam impostos, entendeu? A gente tem que fazer valer isso. E, para avançar mais ainda, além dessa transparência aí, a nível das redes sociais, coisa e tal, e se você quiser avançar mais ainda, entendeu? Vai ao povo com o orçamento participativo, entendeu? Discutir o orçamento com o povo, entendeu? E cria, entendeu? Organismos, organiza o povo em regiões e presta conta diretamente, pô. Porque nem todo mundo, o povão lá, então não tem computador, não tem isso, não tem acesso. Então vai diretamente. Não foi lá discutir o orçamento? Vai lá depois prestar conta, pô. Democracia direta, pô. Exatamente. A gente pode, isso que é o ideal, a democracia direta, participativa,
correto? Esse é o sonho de uma verdadeira democracia, o aprofundamento da democracia, de uma gestão democrática e participativa. É um sonho de qualquer socialista, é ou não é? Exatamente. A gente que luta pelo socialismo. Gente, então a questão da gestão é uma coisa complexa. Se a gente for abordar ela tecnicamente, ela se torna ainda mais complexa ainda, mas ela envolve uma série de mecanismos e, dentre eles, a vontade política do governante, que tem que pegar aquela grana e direcionar. Vocês querem ver uma coisa técnica para servir de dado, de informação? Quando Fernando Henrique governava esse país, falava-se muito que uma das coisas da gestão pública competente é não quebrar contratos, por exemplo. Era uma coisa que se falava muito isso. O que Fernando Henrique fez? Pagava religiosamente os juros da dívida, porque não podia quebrar contrato, mas é um absurdo que nós pagamos de juros. Mas exigência de quem? Do FMI. Então não se pode quebrar contrato. Você quer ver um exemplo de que se pode quebrar contrato nesse país? Quebraram um contrato com o trabalhador. Disseram para o trabalhador assim, lá atrás, né? Lá no tempo de Vargas, você vai trabalhar, meu caro, 35 anos. Quando você parar de trabalhar 35 anos depois, você vai fazer jus à aposentadoria. Isso era um contrato que tinham com o trabalhador, igualzinho ao contrato que fazem com os rentistas, com o dono do dinheiro. O governo vai lá, pega uma grana com o cara, se predispõe a pagar um juro e cumpre. Depois disso vira juro sobre juro, que é uma rolagem da dívida, e hoje nossa dívida interna passa dos 2 trilhões de reais. Estamos nesse montante hoje. O que fizeram com o trabalhador? No meio do caminho, o Fernando Henrique e os seus asseclas do DEM e do PSDB criaram uma coisa chamada fator previdenciário, ou seja, quebraram o contrato com o trabalhador. Disseram para ele assim, olha só, você não vai mais trabalhar 35 anos não, porque se você quiser se aposentar com 35 anos de trabalho, mas se tiver menos de 65 anos de idade, eu vou colocar um deflator, um redutor para você se aposentar recebendo menos do que você deveria. Pô, não disseram isso para o cara quando ele tinha que começar. Quando ele assinou, né? Era correto se valesse a partir daquela data ali para quem entra no mercado de trabalho. E é inconstitucional, né? Inconstitucional. Quebrou direito, está sendo discutido, direito adquirido. Mas você não leva, você ganha e não leva. Eu, por exemplo, quero dizer para você, eu tenho carteira assinada desde 15 anos de idade. Então, faltam 2 anos para que eu complete 35 anos de trabalho. Se eu quiser me aposentar daqui a 2 anos, eu não vou poder me aposentar de acordo com o que eu deveria me aposentar. Quebraram o contrato comigo e com milhões de trabalhadores aí. Então, com o trabalhador, se quebra contrato, mas com capital financeiro, o capital, os empresários, o dono do dinheiro, não se quebra contrato. E a gente, normalmente, que é trabalhador, quando vai votar, vota exatamente em empresário, no dono do representantes, que depois não nos representa. Agora, o mais grave de tudo isso... E eles vêm com mala, né? Eles vêm na eleição com malas, malote de dinheiro. Exatamente. Começa a distribuir dinheiro, não é? Mas o mais grave de tudo isso, Babado, para mim fechar essa história, é que quando o Fernando Henrique aprovou essa quebra de contrato com o trabalhador chamada fator previdenciário, toda essa bancada que se diz progressista aí, PT, PDT, PSB, PCdoB, era contra o projeto. Fernando Henrique aprovou com os votos governistas, basicamente do PR, do DEM e do PSDB, que eram os partidos da base aliada. O PT ganhou a eleição em seguida, não acabou com o fator previdenciário, aprofundou, porque passou a cobrar imposto de renda de quem já era aposentado, quer dizer, ainda aprofundou, e é por isso que várias pessoas saíram do PT e fundaram o PSOL depois. Isso foi um dos grandes motivos para ver esse racha no PT, porque achava-se que eles estavam mudando de lado e, de fato, mudaram. E, recentemente... Lula teve com a caneta para acabar... Deixa eu só completar para não confundir. Esse mesmo Congresso que está aí teve chance, essa turma do PSDB e do DEM votou contra, que tinham votado a favor antes, o PT aí votou contra o fim do fator, foi ao Lula, ele teve a chance de vetar ex-trabalhador, ex-sindicalista, e ele não permitiu o fim do fator previdenciário. E isso continua até hoje. Isso é traição de classe, né? Isso é traição de classe e é quebra de contrato. E isso está diretamente ligado à gestão do dinheiro público, porque quem paga a Previdência é o dinheiro público. Ela representa uma parcela significativa do orçamento? Representa.
mas é a possibilidade que o Estado tem de fazer justiça social com quem, ao longo de 35 anos, contribuiu para o desenvolvimento desse país. Agora, isso é uma coisa que pouca gente fala na mídia aberta. E nós vamos trazer aqui, Babá, de alguém que entenda profundamente de seguridade social, de previdência pública, a gente colocar esses números aqui. Eu já coloquei várias vezes, provando que a Seguridade Social ela é superavitária. Ela só se tornou deficitária, e aí entra mais um fator de gestão pública, quando Fernando Henrique Cardoso também aprovou, gente, uma coisa que ninguém fala muito na mídia, não, chamada DRU. DRU. Que ontem, né, foi votado. Foi votado. Chama-se prorrogação, né? Desvinculação de receita da União. Chama-se DRU. Isso é instrumento de política de gestão pública. O que é isso? O que significa isso para você que está aí nos vendo e que assiste o programa? Significa dizer o seguinte, o governo ele pode pegar 20% de cada rúbrica do orçamento, desvinculação de receita da União. Ele pode pegar 20% de cada rúbrica do orçamento, de cada item do orçamento, pegar aquele dinheiro e gastar como ele quer. E um dos locais onde ele vai tirar 20% é exatamente da Seguridade Social, que vai pagar o benefício da Previdência, e esses 20% tirados dali faz com que a Previdência se torne deficitária, quando, na verdade, se o recurso que está ali alocado, que os impostos que são pagos são direcionados para aquilo ali, se não houvesse essa DRU, a Previdência seria tranquila, não teria nenhuma dificuldade orçamentária. E o governo pega esses 20% e, normalmente, sabe o que ele faz com esses 20% que ele tira de tudo? Paga juros. Da saúde, da educação, da segurança, do saneamento. Ele junta, faz uma coisa chamada superávit primário e junta para pagar mais juros para o banqueiro. É inacreditável. E vocês sabem de uma coisa, quando o Fernando Henrique aprovou a DRU, o PT era contra também. Fernando Henrique aprovou contra o PT. E quando o PT assumiu, ontem foi votado, continua com a DRU. Até isso é para que 2015. Vocês vejam no que o PT se transformou. Que quando a gente do PSOL quer falar, eles vêm com um caôzinho lá, com história. Mas eu nunca vi um partido negar tanto coisas que defendeu há 10 anos atrás e com práticas que hoje faz no governo. Aí querem dizer que nós é que somos os radicais e nós é que somos as pessoas que somos do contra. Não, nós só defendemos uma coisa que estava ali e que representava justiça social. É ou não é, Babá? Então é para que você compreenda, cidadão, se fica um pouco longo e às vezes técnico o papo, mas possa compreender detalhes do que é uma gestão de dinheiro público. Que eles gostam de dizer aí que a gente não tem experiência de nada e não conhece isso. A gente conhece, a gente não sim. sabe administrar. Eles é que pensam que a gente não conhece. E dizem que a gente não tem experiência, a gente não sabe administrar. Exatamente. Né? Se eles quiserem, podem chamar a gente para discutir isso em qualquer fórum, em qualquer lugar. Ou aqui ou no programa. Agora deles. vamos pegar pelo viés político sobre essa questão de dizer que a Previdência dá prejuízo. Dá prejuízo. Por quê? É uma visão neoliberal para mercantilizar também, para vender o quê? Para os bancos também, a previdência privada. Eles estão querendo criar agora um fundo de previdência complementar para o servidor público, né? Mas não querem fazer como deveria ser, para fazer uma coisa que dê segurança ao servidor público na aposentadoria. Está uma disputa muito grande lá no Congresso. E só para explicar, só para finalizar, para que você entenda o que é Seguridade Social, Seguridade Social é um tripé do orçamento da União que é composto pela saúde, pela assistência social e pela previdência social. A saúde é isso, é tudo que o governo tem que direcionar para fazer política pública na área de saúde. A assistência social é o benefício que o governo, o Tesouro Nacional, tem que dar. Por exemplo, vou dar um exemplo do que é assistência social. Existe uma coisa chamada LOAS, L-O-A-S, que é um benefício que é dado a quem, embora nunca tenha trabalhado, chega numa idade e não tem renda nenhuma. Antigamente era o Fundo Rural, que pagavam aquele agricultor, que não pagava. Então, isso corresponde à assistência social. Estatuto do idoso, né? E muitas vezes jogam isso para a Previdência Social como se isso fosse de responsabilidade da contribuição do trabalhador, que é essa contribuição que tiram da gente do NPS e que é recurso da Previdência Social também.
Porque esse dinheiro é bancado pelo próprio governo. É tarefa de justiça social do governo. E não deve ser misturado à Previdência Social. Para isso existe o Tesouro Nacional, e tem a Previdência Social, que é o quê? Que é a soma de todas as contribuições que nós, trabalhadores, fizemos, sejamos nós de carteira assinada ou autônomo, que quem recolhe no carnê, e o que as empresas pagam, porque a empresa também recolhe para o INPS. Então, esse tripé constitui a Seguridade Social. Mas o que financia mais a Seguridade Social? Tem uma soma e outros impostos e taxas que são direcionados pela Constituição para serem fontes de recurso, Babade. Por exemplo, PIS/COFINS, que é uma contribuição que as empresas pagam. A antiga CPMF, ela constitucionalmente era destinada à assistência social e o governo desviava, principalmente através da DRU, o Fundo de Garantia, uma série de outros impostos e taxas que a gente vai aqui delinear, fica longo e fica muito técnico. Então, todo esse conjunto de arrecadação compõe a Previdência Social. E isso, quando você paga tanto o LOAS, tanto o benefício da assistência, quanto os recursos que tem que investir na saúde, quanto as pensões que paga ao cidadão, sobra dinheiro, é superavetário. Só não é porque através da DRU, da DRU, como eu falei, o governo já come 20% disso tudo. E outros contingenciamentos que o governo faz na área, torna a conversa fiada que a Previdência é deficitária. Aí eles chamam para a televisão apenas, então, somente os economistas de mercado, não chamam nenhum economista que tem uma outra visão, uma outra. O Paulo Paim, que até deputado do PP, já quis fazer senador pelo PP, já quis fazer esse debate no Congresso Nacional várias vezes, mas eles correm. Principalmente o PT e o PMDB, que são as duas grandes bancadas, não querem discutir isso para não contrariar interesses do governo, só chamam os economistas do mercado que ficam repetidamente dizendo que a Previdência é deficitária. É a história do Goebbels, é uma mentira que, contada várias vezes e com certa credibilidade, passa para todo mundo e te ilude, inclusive você, que às vezes não tem um conhecimento adequado disso e passa a acreditar na palavra daquele cidadão que é a Previdência deficitária e que você tem que se aposentar lá na frente mesmo, embora você tenha começado a trabalhar mais tarde, o que é uma covardia, porque é muito fácil para o cara que começa a trabalhar com 26 anos, depois de formado, engenheiro, médico, ou advogado, ou qualquer outra profissão, e você compara esse cara, às vezes, com o pedreiro, o rapaz que começou lá com 15 anos, que quando chega com 35 anos de trabalho, Babade, com 52, 55 anos de idade, está estropiado, cansado, e ele é obrigado a trabalhar mais 10 anos depois de ter contribuído 35 anos para a Previdência. Então é isso aí. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo comercial e voltamos para finalizar essa questão de gestão e falar também de algumas questões que acontecem aqui na cidade. Um minutinho só e voltamos já. Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão. Estamos de volta aqui, né? E como de praxe, deixa eu dar uma prestigiada aqui na rapaziada que está aqui, ó. O Cláudio, o Douglas, o Rodrigo Poeta, que inclusive, Rodrigo, o teu livro, né, está aqui comigo. Eu vou deixar lá no Bate-Papo Café, que você ganhou aqui, nós fizemos um contato. Pra ele, né? E a gente aproveita, né, já que falamos aqui no Bate-Papo Café, mandar um abraço e um beijo para a Edilene lá e dizer que daqui a pouco nós vamos estar lá tomando aquele café. Ela está feliz com a mudança, ela está contente com agora, com o novo espaço. O Bate-Papo Café, que agora não está mais na Major Belegar, né? Agora está tá no canal. Canal. Parece que os caras ganharam tanto dinheiro com aquele café lá, gastaram tanta grana naquele café lá, que eles enriqueceram, passaram para a loja em frente ao canal e estão arrebentando. Que visual, que visual. E agora, além de ser café de manhã, Babá, é bar à noite com música ao vivo. Então, para você, ó, Bate-Papo Café e bar e restaurante também, né? Porque todo sábado agora, no Bate-Papo Café de frente pro canal, tem peixada, feijoada. Parece que vai ser feijoada agora. Parece que sábado vai ser. Sábado passado foi peixada, aí feijoada. A Edilene tá lá de parabéns, Edilene. Ó, um beijo, você é a nossa rainha. E, Babade, mandar um grande abraço também pro nosso amigo Paulo, lá do Europa. Estivemos lá hoje, comemos uma comida maravilhosa. Eu comi uma língua gostosa. Com preço honesto, fala aí.
É um prato, né, honesto. O tempero é de 40 anos, né? Dá o endereço aí do... O endereço é ali naquela Europa, galeria, né? Francisco Paranhos, aquela galeria. Ali ao lado do Banco do Brasil, aquela galeria ao lado do Banco do Brasil, no centro da cidade. Comida... Para Paulo, para Eli, para todos, né? Ali. Comida de primeira qualidade com preço honesto. São os nossos points. Né? O Bate-Papo Café e o Restaurante Europa. Somos diaristas lá, somos diaristas lá, e a gente gosta de comida boa, e nós somos socialistas, meio quebrado, a gente também gosta de pagar um precinho, né? Mas enquanto tem uns caras aí, uns blogueiros aí, que diz que eu sou rico, que eu jogo tênis, que eu tenho carro, é tudo caô. Diz que vai para Paris. Que eu viajo, é tudo caô. Eu estou aqui na cidade, vivo modestamente, Babade também. Somos humildes trabalhadores que precisamos almoçar num lugar bom e por um preço honesto e justo. Então essa lá na Europa, galeria, né? É a grande verdade. Agora, por falar na praça ali, que decoração é essa? Essa eu vou deixar para você, Babade. O que é aquilo? O que é isso? Que decoração quer dizer, de Natal é essa? É aquele negócio de prioridade. Como é gasto o nosso dinheiro, né? O orçamento, né? Que doideira é essa, rapaz? Trouxeram isso de onde, rapaz? Segunda mão? Segunda mão, parece que veio lá de... Porque, pelo visto, aquilo ali, entende? É de cidade que tem montanha, né? Que tem floresta, tem mata. Pô, porque não tem nada a ver com aquele cimento lá, rapaz. Aquilo está fora de contexto ali, com aquela praça toda cheia de cimento, né? Pô, não tem nada a ver. Papai Noel, que é o símbolo, entendeu, do consumismo, do capitalismo, do mercantilismo, né? Papai Noel, entendeu, né? O símbolo. E sabe quem massificou a figura de Papai Noel? Eu vim saber, outro dia eu estava lendo, a Coca-Cola, rapaz, que massificou, né? Tornou o Papai Noel essa figura de consumista para todo mundo comprar. Quer dizer, se o cabra quer ser um pouquinho, pensar no nascimento do Jesus, entendeu? Deveria fazer, como diz, a igreja está reclamando, um presépio. O padre reclamou. Eu também penso, porque eu como sou ateu, entendeu? Eu acho que o Estado tem que ser de todos, né? Tem que ser dos ateus, dos católicos, das religiões afrodescendentes, né? E de todas as matrizes, todas as religiões. Então, o Estado tem que ser laico, então, não tem que favorecer nenhum. Mas aí, a título de turismo, né? Fazer turismo com fazer essa... Mas o material agora, é de quinta categoria. De terceira. E quanto foi aquilo lá, Babade? Rapaz, estão falando aí que está aí... há quem diga, no mínimo 1 milhão, no máximo 3 milhões. Eles não dizem quanto a média acho que é 2 milhões. Mas caberia. E é alugado, hein? É alugado, hein? Aí que eu digo. Que doideira. Porque hoje está aqui, amanhã vai estar lá em São Pedro, vai estar no outro Natal, vai estar não sei o que. Porque é alugado aqui. Mas a questão da gestão cai exatamente. É um negócio caberia fora de contexto. De chegar para a cidade e dizer, olha, nós vamos gastar tanto com a decoração de Natal. Acabou. Agora, eles não dizem, de propósito, gera um monte de especulação. Não, mas tem outra forma de fazer gera um monte de especulação. Tem outra forma de fazer isso. Agora, diz que o padre chiou. O prefeito diz que é cristão. O presidente da Câmara também diz. Esqueceram não é nascimento de Jesus? Não é nascimento de Jesus? Esqueceram do presépio. Não é nascimento de Jesus? É inacreditável. Agora, tem outra forma de fazer isso. Sentar com os artistas, entendeu? Mas não tem gestão participativa, é falta a gestão participativa. Cada lugar, entendeu, para um artista. Uma cidade rica, rica em artistas plásticos. Fazer uma concorrência legal, né? Dar um prêmio para melhor, né? Quer dizer, tem. E com originalidade, né? É de cima para baixo sempre, Babade. Uma coisa original, né? É de cima para baixo. Nós agora que decidimos, uma coisa copiada de segunda mão, né? É. Um negócio, uns monstrengos grandes, uns trambolhos. Pô, é uma doideira isso. Pô, sempre de cima para baixo. É falta de imaginação. Agora, tem alguém ganhando, hein? Pode escrever que tem alguém ganhando. Isso não vai sair assim, não. Tem alguém. Tem alguém, porque isso deve ter uma empresa que está patrocinando, está ganhando. Isso deve estar superfaturado. É aquele negócio de gestão, entendeu? Nebulosa, coisa e tal. Isso tem alguma coisa aí por trás. Esse negócio está muito nebuloso. Porque é um negócio que não tem nada a ver com a cidade de praia, com a cidade como Cabo Frio, entendeu? Uma coisa que é uma decoração para a cidade assim de serra, entendeu? De floresta, de matas, entendeu? Porra, não tem nada, tá fora do contexto. Você passa na praça, aquela praça que é feia pra caramba, né? Cabo Frio tem uma praça muito feia, que é modernosa. De campanha modernosa, que né? Fizeram. Mais uma praça modernosa, cheia de cimento, né? Pouco verde. Aí empurra um negócio que deveria estar, porque, né? Deveria estar em outro lugar ali, aquele cimento, um negócio
Que monstrengo, hein? E diga-se de que passagem, doideira. Diga-se de Que passagem, doideira. praça que já foi promessa de campanha de duas É administrações. verdade. E ela continua ali revitalização, né? descaracterizada. A revitalização, né? Produção já que informa aqui que nós estamos caminhando para o final. Uma consideração final aí para fechar essa questão da gestão? A questão da gestão, a gente que tem uma proposta socialista, entendeu? E todo socialista tem que defender o quê? Uma gestão democrática e participativa. É ou não é? Com orçamento discutido com a comunidade, organizar, entendeu? Toda a cidade, discutir, prestar conta também para essa, além de discutir e depois prestar conta, entendeu? É isso aí. Aprofundamento da democracia, a chamada democracia participativa. Essa é a democracia dos socialistas. É isso, né? E a gestão pública, ela é assim, definição de prioridades. Prioridade tem que ser sempre as políticas públicas, em detrimento, às vezes, de obras faraônicas que não vão levar a gente a lugar nenhum. Tipo esse Papai Noel aí, né? Não vão levar a gente a lugar nenhum. Há que se ter prioridade. E, gente, eu vou falar de novo uma coisa que eu estou falando sempre. Há que se ter transparência. Essa é a palavra de ordem para que a gente possa moralizar a vida pública, as relações políticas. Prestem atenção em 2012. Quem não tem projeto de tornar a gestão pública transparente não deve ser levado em consideração, porque é daí que a gente vê esse mar de lama de corrupção. E outra coisa muito importante, a gestão pública tem que ter em mente o futuro, o planejamento futuro da cidade. Prestem atenção se esses caras estão projetando o futuro da cidade. E por falar em futuro, nós estamos caminhando para o final, eu vou deixar a frase da semana que fala sobre futuro e depois vamos sortear o livro, Babade. É uma frase do escritor, né, poeta inglês, francês, né, o Victor Hugo. Victor Hugo, para os mais... Foi deputado pelo Partido Socialista Francês. Exatamente. Ele tem uma frase interessante sobre o futuro. Os Miseráveis, não, o clássico. Seguinte, principalmente que a gente tem que ter coragem. Coragem para inovar, coragem para mudar e coragem para transformar. Muito bem dito. E a frase do Victor Hugo é a seguinte, ela é altamente reflexiva. O futuro tem muitos nomes. Para os incapazes é o inalcançável. Para os medrosos é o desconhecido. Mas para os valentes é a oportunidade. Já dizia Victor Hugo lá atrás, né? Então vamos ao sorteio aqui do nosso livro da semana, com participações aqui, algumas pelo telefone, embora não tenha entrado ao vivo, alguns, e outras aqui pelo MSN, né? E o Felizado, que vai levar essa belíssima obra aqui do Érico Veríssimo, né? Ana Terra participou pelo telefone, é a Tereza, né, do Caiçara, final de telefone 1679. Tereza do Caiçara. Está aqui, ó, sorteado. Né? Vamos fazer um contato aqui e ela vai ter a oportunidade de receber aqui o seu livro aqui do Cidadania e Socialismo. Ora, mais uma vez, né, Babade, da despedida, novo encontro para a próxima quarta-feira, com um novo assunto, um novo tema, e sempre podendo e querendo contar com a participação de vocês, tá? Um abraço, até lá, torcendo sempre para que o sol possa nascer para todos. Um grande abraço.